O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com uma colega nutricionista, Luciana Marques. Vai ser uma oportunidade incrível para você conhecer um pouco mais sobre o câncer de cólon. Ela, que é de Minas Gerais, em especial de Viçosa, vai entrar daqui a pouquinho comigo para que você possa se banhar com mais esperança, para que você possa ter uma história que é diferente daquelas que a gente vê sobre o câncer. Muitas vezes as pessoas veem sentença de morte do câncer, mas aqui a minha ideia, a minha intenção é sempre trazer histórias vencedoras, histórias de pessoas que estão tendo sucesso no tratamento. Ela já entrou aqui, eu acho que agora vai. Vamos ver. Eu estava com um problema de conexão anteriormente. Chamei ela. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alexander. E Opa, agora? agora Tá tá, na melhor? terceira vez é excelente. Eu gosto do número 3 porque eu nasci no dia 3 de maio. Então, o 3 sempre é alegria. Ah, então você fez aniversário esse mês, né? Eu fiz. E você faz quando? 25 de abril. Nós somos taurinos? Somos. Olha lá, a gente é teimoso bastante, né? Dizem, né? Eu acho. Teimoso, Que mais? guloso também. Diz que Eu taurino é não sou. guloso. Você é É guloso guloso? também? Não, nessa parte eu não sou, não. Nessa parte eu não sou. É, Eu como bem, eu mas eu não sou um sou guloso, não. pouquinho. Você é um pouquinho, né? Que Sou um legal, isso é muito pouquinho. bom. Qual que é a outra característica do touro? Guloso, teimoso? Bem, o que eu sei é isso, teimoso e guloso. Eu não sei nenhuma boa, né? Coração bom, coração gigante, Coração bom, não é? isso, isso. Coração gigante. Eu só guardo coração gigante. Guloso eu não sou e eu não sou teimoso. Eu acredito naquilo que eu faço. Alguns chamam de teimosia, né? É, a gente Mas é teimoso quando a gente acha que tá certo, né? acha que tá certo. É. Que legal. Então, a gente sempre acha que tá certo, Sempre acha, né? Assim, eu não falo que eu sempre acho, não. Mas eu, quando eu confio em alguma coisa, eu vou até eu conquistar não ela. é? Pois Mas é. olha que bacana, eu apresentei para você já para vocês aqui da audiência a Luciana Marques, que é nutricionista, minha Uhum. colega, é de Viçosa, daqui a pouquinho ela vai falar as guloseimas aí de Viçosa, as coisas que ela gosta afetivamente. Mas conta, Luciana, para mim, como é que você me conheceu? Então, eu não tenho certeza, sabe, Alexander? Mas eu acho, com certeza foi ano passado, que foi o período Olha, que eu estava fazendo tratamento, e eu tô me inscrita numa comunidade no Facebook de pessoas com câncer. Eu acho que eu vi alguma mensagem sua dizendo que era nutricionista e que trabalhava, né, com pacientes oncológicos. E aí eu te procurei no Instagram, né? E aí fui vasculhando e conheci sua história. que legal. Então eu acho que aí desde então, quando eu posso, né, porque ano passado eu estava em tratamento, em licença médica, agora eu já voltei a trabalhar, graças a Deus, é uma correria, mas sempre vejo o seu conteúdo lá. Que E legal. aí, é, eu tenho uma prima que eu até acordei ela cedo, a Eliane, tá aí, ela entrou. É, Ela tem falou que várias não ia. pessoas falando, Lu maravilhosa, tem Isso. várias mensagens de carinho para Luciana. E aí ela tá com uma amiga, né, que tá com câncer de pâncreas e vai operar. E eu passei um direct para ela, né, em de alguma história sua. E aí eu resolvi mandar mensagem para você, agradecendo, né? Aí começou a nossa conversa. Foi. Que legal, É, que legal. Então, olha, Luciana, tem bastante gente falando. A Eliane falou que acordou tirei ela, não é fácil tirar ela cedo da cama, da não. cama, não, né? Tem pessoas falando que nós somos persistentes, porque o taurino ele não é teimoso, ele é persistente. E tem pessoas, minha esposa, né? A Uhum. esposa é sempre assim. A esposa minha, ela é nutricionista também, porque eu sou um homem inteligente, Também? eu faço boas escolhas, né? Então já Ai, começa por aí. E ela falou que eu não sou teimoso, eu não sou persistente, não, eu sou teimoso. Aí deu risadinha depois. ah, Ela disse que eu sou teimoso.
Então, fica essa controvérsia, porque quando tem controvérsia tem audiência, né? Essa é a parte boa. É verdade, E, né? e fala pra mim, eu sou apaixonado pelo doce de leite Viçosa. Todo mundo conhece, né? Todo Eu mundo acho que, conhece. e quem não conhece está perdendo. Eu Tá sou perdendo, né? apaixonado por leite, Aham. o leite condensado. Leite, como é que vocês chamam o leite aí? O leite, como é, tem um nome específico, uma maneira Doce de carinhosa? leite. Doce de leite, Não, né? doce de leite Viçosa. De É. Viçosa. E você provavelmente já foi conhecer a indústria aí, já teve Já, contato? já, a gente na. Agora tem um laticínios novo, já tem alguns anos, mas o laticínios anterior era do lado onde a gente tinha aula prática de tecnologia de alimentos, na, Olha que na, na incrível, época da graduação, né? que legal. Aí tinha uma aula muito boa que a gente fazia doce de leite. Olha que delícia. E então, assim, é bem famoso. Eu acho, a minha Ah, oncologista é de Belo Horizonte, sabe? Agora eu vou nela de 3 em 3 meses. Eu acho que ela fica aguardando, sabe? Quando eu chego lá, ela fica vai toda que feliz porque eu danado. chego com doce de leite. Eu acho que ela vai reduzir o seu acompanhamento. Em vez de 3 em 3, vai É, colocar de 15 em 15. Não, aham, vem cá, Luciano, para a gente conversar. Né? Não é nem para falar o é, exame, é para eu ver você, mas na verdade fica atento. Acho que ela quer o doce de leite, viu? Aqui é uma cidade que tem uma universidade federal, né? Que você é Muito. professora Não, eu sou uma professora de uma particular. É um de uma centro particular. universitário aqui particular. É. Tá. E muito conhecida, muito renomada, a universidade daqui foi aonde eu formei, né? Mas todo mundo fala é do doce de leite. Tá. É É, espetacular. É espetacular. Não tem dúvida. Ó, pessoal colocando. Tem um xará meu aqui ou não? Deixa eu ver aqui. Ah, não, é a Sabrina. Acordei, muito bom dia. Alexandre, A Luciana é uma Sabrina é grande minha prima referência. também. Ah, é sua prima. Então, É, os elogios são familiares. É uma grande referência de mulher, de fibra e de superação, sem dúvida. E falando dessa fibra, dessa superação, conta pra gente, Luciano, um pouco da sua história, por favor. você acha melhor contar assim desde os sintomas até o diagnóstico de uma forma Você que mais. manda. Ah, o espaço É, é seu, você que porque manda. eu acho legal porque para mim o câncer foi muito silencioso, né? Então, os sintomas foram muito inespecíficos. Em 2019, eu vou resumir, né, porque tem muita coisa para falar. Em 2019, eu tive a minha segunda filha, em março de 2019. E aí, um mês depois, mais ou menos, foi meu primeiro episódio de diarreia, sabe? E aí eu tive, durante esse ano de 2019, diarreias esporádicas, né? Eram diarreias sem sangue, não tinha presença de sangue, e sempre acontecia depois que eu comia algo, né? Quando eu comia algo que não era da minha rotina, ou eu abusava, né? Fui num churrasco, aí vinha essa diarreia. Essas diarreias, elas tinham características semelhantes. Elas duravam muito tempo e causavam muita dor abdominal, né? Mas eram esporádicas. E aí, durante aquele período, né, com o bebê muito novo, não procurei nenhuma ajuda. Aí, no final de 2019, começou a intensificar as diarreias. E aí, eu já estava terminando o semestre lá na faculdade onde eu trabalho. Falei assim: não, agora eu preciso olhar. Antes disso, eu tinha levado a minha filha a um imunologista e acabei pedindo para ele exames de Para você. alergia alimentar, sabe? Para esses alimentos mais comuns. Aí deram todos negativos. Falei assim, agora eu vou marcar um gastro, porque como as diarreias aconteciam após, né, quando eu consumia alguma coisa diferente, eu estava achando que eu estava com alguma intolerância, alguma coisa nesse sentido. E aí, em dezembro de 2019, eu marquei, não satisfeita, eu marquei 2 gastros, porque eu falei assim, se um desmarcar, eu tenho outro. Uhum. Porque já estava me incomodando isso, né?
E, e eu consegui agendar mais para o final de janeiro, né? Aí já de 2020. E uma amiga, também nutricionista, me falou assim, lá em janeiro, falou assim, ô Lu, tem muito tempo que você não toma remédio verme? Eu falei assim, nem lembro, tem muito tempo. E aí, eu me lembro que a primeira gastro estava marcada numa sexta-feira e na quinta eu tomei, né? Comprei o remédio verme e tomei um comprimido. E aí na sexta veio uma diarreia já sanguinolenta, né? Eu falei assim, ó, que bom, né? Coincidiu porque eu vou na gastro hoje. E aí foi minha primeira consulta com uma gastroenterologista, né? E disse para ela dessas diarreias anteriores e comentei com ela que eu estava com diarreia, com sangue, porque eu tinha tomado remédio verde. Se era comum, né? Para mim não é uma coisa comum. Esse remédio que eu tomei, até minhas filhas já tomaram. Pode falar o nome, não tem problema não. Anitta, É, pode falar o Anitta. nome. E, e ela disse que era comum, que podia acontecer, que me pediu uns exames bioquímicos e falou que naquele momento não via necessidade de me pedir uma colonoscopia. Só que na semana Você tinha seguinte eu quantos tinha. anos? Hoje eu tô com 41, naquela época eu tava com 39. 39. E aí, só que na semana seguinte eu já tinha consulta com outro gastro. E aí, quando eu cheguei no outro gastro e falei que eu tive diarreia, né, com sangue, eu gosto muito dele, mas ele é mais fechado. Ele falou assim: não gosto de sangue. Já vou pedir uma colonoscopia para você. E aí foi o que me salvou, né? Aí eu fiz todo o Uhum. protocolo anterior, e no anestesista. Foi tudo muito rápido, né? A minha consulta com o gastro foi no final de janeiro, eu fui no anestesista, né? Que é o protocolo para você fazer a colono. E marquei a colono para o dia 10 de fevereiro, né? Com todos os exames que ele pediu. Meu PCR estava nas alturas, Alexandre. Aí eu cheguei, falei assim, olha, doutor, esse PCR tá alto demais, o que que pode ser? Aí, pode ser muita coisa. Aí já comecei a ficar, realmente pode ser muita coisa, né? Comecei a ficar preocupada, e aí na segunda-feira, né, cedo, fiz o preparo no domingo, e cedo fui fazer a colonoscopia. E no final dessa primeira colonoscopia na segunda, porque eu fiz duas na segunda, não foi possível, porque eu não tive um esvaziamento adequado. Eu cheguei a ter vômitos, né, para tomar o preparo. Não sei se você já fez, o preparo é bem, bem ruim. E, e aí ele falou assim: olha, não deu para analisar. Eu te dou duas opções. Ou a gente faz, ou você faz o preparo, começa agora e a gente faz de novo a colonoscopia no período da tarde, final da tarde, eu volto aqui e faço, ou amanhã. Aí eu falei assim, não, vamos fazer hoje de uma vez. Aí ele, né, eu tomei Vonal para não vomitar, porque aí eu perdi muito preparo, né, nesse vômito, aí não tive a evacuação eficiente para fazer a colonoscopia. E aí fiz o preparo de novo e fui fazer a colonoscopia no final da tarde. E aí, Alexandre, eu te falo, aí veio o diagnóstico nesse dia, né? Eu te falo que eu soube antes dele me falar. Porque quando eu estava ali deitada na maca, né, esperando aí a anestesia passar, eu olhei, não tinha ninguém em volta daquele quarto, e aí eu olhei para trás. E aí quando eu olhei para trás, ele estava olhando umas imagens no computador. E chamou a técnica de enfermagem que acompanhou a colonoscopia. E aí eles não fizeram uma cara boa, sabe? E a imagem também não estava legal. Aí eu falei assim, isso aí é meu, isso aí não tá legal. Aí a gente é encaminhado normalmente para uma sala de espera, né? Que a gente fica lá de observação. Já cheguei chorando, meu esposo estava lá.
Tá bom. E aí, minutos depois, chega o gastro, né? Ele já falou de cara, né? Ó, não tem uma notícia boa, você tá com um tumor no intestino. Só que aí ele já resolveu a minha situação. Ele falou assim: olha, já marquei para você, amanhã você vai voltar, fazer uma tomografia, e na quarta-feira você vai às 2 horas no proctologista, que eu já marquei uma consulta para você, você precisa operar. E aí ele falou assim: olha, pelo que eu conheço do proctologista, ele vai te operar rápido, porque o tumor tá grande e tem risco de obstruir, né, aquela região. Aí aquele impacto, né, Alexandre, que todo mundo tem, não é é a pior notícia que a gente recebe, não é mesmo? A gente até emociona, né? E aí foi tudo muito rápido, sabe? Não tive tempo de pensar. Eu voltei lá na terça, fiz a tomografia, na quarta fui ao proctologista e, o proctologista falou que ia me operar naquela semana. Sabe? Então, assim, segunda-feira eu tive o diagnóstico, na sexta ele me operou, sabe? E eu confiei, sabe? Eu confiei, sabe, Alexander? Eu falei assim, ó, eu tive boas referências dele, não o conhecia. É o único proctologista aqui da cidade de Viçosa, né? E já que me falaram que o risco é grande de obstrução, então vamos lá, vamos operar. E aí, Sofia, tinha deu... quantos anos essa data? Oi? A sua filha tinha quantos anos nessa data? A minha filha mais nova, ela tinha 10 meses. Nossa, 10 meses. É, 10 meses. E ainda amamentava. Nossa, E parabéns. aí, e aí eu tive que um dia para o outro, né, parar de amamentá-la. É, E a minha outra filha, eu tenho uma outra filha, que hoje tem 5. Então ela estava com 4, 3, 4, 4, né? E ela vai fazer aí, 6 esse ano? ela faz 6. A minha já fez 6. A minha é Ah, é? Paulina também. É. Não, a minha não é não. Você tem só uma? Eu tenho uma menina e um menino. Um de 15 e uma de 6. 15 anos. É, Nó, deu uma distância, né? deu uma distância grande, né? É. E aí, vamos operar, né, Alexander? Não estava ainda na pandemia, foi fevereiro de 2020, né? A pandemia veio em março de 2020, né? Onde tudo fechou. E aí, operei. É, é muito engraçado, Alexander. Eu estava lá na sala de cirurgia e assim, com muito medo, chorando, né? E veio uma menina, me olhou e falou assim: olha, minha ex-professora tá aqui. Eu fiquei tão emocionada, aquela menina era enfermeira e eu já tinha dado aula de Legal. bioquímica, né, para a turma dela de enfermagem. Ela não tem ideia, assim, como que ela assim, me deu uma tranquilidade naquele momento, né? Tem alguém que eu conheço. Além do proctologista, que foi e é ainda uma pessoa muito especial, sabe? E aí eu operei, deu tudo certo, graças a Deus, não precisei de bolsa, né, de colonoscopia. Meu marido fala que encontrou com o proctologista, o doutor Renato, no hospital, né? E aí ele tava assim, sabe quando a pessoa tá estafada, cansada, né? E aí ele falou com meu marido assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu fiz um bom serviço. Que legal. Histórias de Não se... sucesso, Luciano. É até É, legal, se você quiser falar o nome do gastro que viu essa aham, situação e do procto, é bom, porque coisas boas a gente quer guardar. é Coisa verdade. que não foi bem diagnosticada, não foi bem acertada, a gente A gente esquece. evita, Passa a né? régua e evita. Se quiser É. falar, fica à vontade em nome dos médicos, viu? O proctologista é o doutor Renato, é o único que tem aqui também. E ele foi, assim, uma pessoa que me ajuda até hoje,
sabe? A referência que eu tenho aqui em Viçosa, né? Porque eu faço tratamento em Belo Horizonte. E outro detalhe, eu fui nele sem levar o resultado da tomografia. E ele foi muito inteligente, sabe? Porque lá onde que eu fiz a tomografia, eu falei assim, nossa, eu fiz numa terça e eu precisava do resultado na quarta. Eles falaram assim, ó, a gente pede 4 dias para liberar o resultado, mas você pede para o doutor Renato ligar para cá, porque é uma cidade menor, então todo mundo conhece, os médicos se conhecem, né? Inclusive, quem dava o laudo era um primo dele. Então, quando eu estava na consulta, ele falou assim, Luciana, você já fez tomografia? Fiz, o doutor Renato, mas eu não trouxe o resultado. Pediram para o senhor ligar lá para o hospital. E ele ligou, isso antes da cirurgia, né? Ligou lá para o hospital. Na consulta estava eu, meu marido e minha prima, Sabrina. Acho que ela entrou aqui. Eu acho que ela estava aí, né? E aí ele só balançava a cabeça. E aí eu perguntava, e aí, alguma coisa na tomografia? Não, não deu nada. E falou assim, antes da cirurgia, né? E aí a cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus, né? Não precisei da bolsa, igual eu te falei. E aí teve um dia que eu tava lá, né, no pós-cirúrgico, no hospital, e ele veio com a outra bomba, né? Ele falou assim, Luciana, seu fígado já tá comprometido. Então ele já sabia desde a primeira consulta, né? Só que ele foi inteligente o suficiente para não me contar, né? E aí eu acho que eu fui, assim, a gente já vai muito apreensivo para uma cirurgia, né? Mas aí foi, eu acho que eu iria pior, né? Se ele tivesse me contado, né? E aí, quando ele me falou isso, ele me falou assim, Luciana, não se preocupe. A gente tem como operar o fígado. A gente, se não for possível operar o fígado, tem outras intervenções, tá? Aí ele falou assim, tem um médico especialista em Belo Horizonte, fantástico, já operou meu tio. Tudo foi muito encaminhado, sabe? E você vai ter que fazer quimioterapia. Aí ele me deu 2 indicações, né? Fazer em Viçosa ou fazer em Belo Horizonte. E naquele mesmo dia ele levou a oncologista lá no quarto, né? A de Viçosa. Ela, um amor de pessoa, conversou comigo com muita delicadeza, né? E a gente muito nervosa, muito nervosa. Aí depois que eu tive alta, marquei uma consulta em Viçosa. E nisso, a Sabrina, minha prima aí, que estava comigo o tempo todo, ela é de Belo Horizonte. Eu falei assim, Sabrina, eu vou te pedir um favor, vai na outra oncologista em Belo Horizonte, conversa sobre o meu caso para adiantar, porque assim, a gente queria fazer tudo muito rápido, né? Já que descobriu, vamos fazer tudo muito rápido. E a Sabrina foi nessa oncologista e ela ficou maravilhada. Falou, Luciana, a mulher é super alta astral, você tem que vir aqui conhecer ela. Eu falei assim, não, eu vou, Sabrina, mas primeiro eu vou na consulta com a daqui, né? Porque para mim, com 2 meninas pequenas, era muito mais fácil fazer na mesma cidade. E tinha muito, aqui o serviço é muito bom também. Se o protocolo for o mesmo, né? O local não vai fazer diferença. E aí teve uma particularidade, Alexandre, que quando eu fui nessa consulta com a oncologista daqui de Viçosa, ela me atendeu muito bem, mas teve um momento que ela disse assim, olha, você tem tumores no fígado nos 2 lobos. E aí ela baixou a cabeça e falou assim, talvez você não consiga operar. E aí aquilo te dá um banho de água fria, porque eu sabia que a operação era o melhor, né? E aí eu falei, fui sincera com ela, eu falei assim, ela me disse que eu precisava de fazer uma quimioterapia rápida, né? Fui sincera com ela que eu ia pedir uma segunda opinião e fui a Belo Horizonte conhecer essa outra oncologista, né? Doutora
Ana Carolina Guimarães de Castro, um anjo de pessoa. Ela trabalha no Onconcentro, lá em Belo Horizonte. Alexandre, quando eu cheguei lá, a primeira frase que ela me falou, eu falei assim, é aqui que eu vou fazer, sabe? Uma profissional, assim, que me deu uma esperança, meu caso era grave, né? E aí, conversou muito tempo comigo, tá novamente comigo, meu marido, e novamente, né, a Sabrina, que é minha prima irmã, estava lá comigo também. E ela, a, a oncologista de Viçosa, eu saí com um protocolo e falei assim, olha, a gente tem que ser sincero com os médicos também, né? Porque a gente tem a opção, a liberdade de procurar uma segunda opinião. Falei assim, olha, doutora Ana, ela me deu tal protocolo e você tá me falando outro, né? E aí a doutora Ana falou assim, ela me passou a doutora Ana Fosfox, que é o mais indicado mesmo para esse tipo de câncer. Ela falou assim, a oncologista de lá não tá errada, tá? Mas eu não gosto desse protocolo, Fosfink, é um nome parecido. Porque você precisa fazer mais quimioterapias e isso acaba danificando ainda mais o seu fígado. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, já está detonado, né? Então, e ela me disse uma coisa muito impactante. Ela falou assim comigo, Luciana, não sou eu que vou te curar. Não são as quimioterapias que vão te curar. Quem vai te curar é a cirurgia no fígado. E a gente precisa reduzir os tumores para isso ser possível. Talvez você vai precisar de fazer mais de uma cirurgia, faz um lobo, depois faz em outro. Mas ela me... Oi? Quantos tumores eram? 5. 5. Aí ela... E ela me falou assim, eu acredito em você, você tem potencial, tá, para fazer essa cirurgia, você é nova, não tem nenhuma comorbidade, né? Sou uma pessoa saudável. Eu acho engraçado, Alexandre, quando a gente fala que está com câncer, as pessoas perguntam, que remédio você toma? Eu falei, eu tomo remédio nenhum, né? Elas acham que a gente toma muita Vive coisa. drogado. Vive drogado. E aí, é, ela me falou isso, e aí eu e meu marido, né, de primeiro, falando, "Não, nós vamos vir para cá, nós vamos fazer aqui." Aí ela falou assim, ô Luciana, fica 3 meses aqui comigo. Eu falei assim, nossa, e aí eu já entendi que É seriam longe BH de Viçosa? Para quem então, não dá uns conhece, 250 dá um quilômetros. chãozinho bom, né? Dá Mas um chãozinho assim, bom. a gente está acostumado, sabe? É, Porque tá. é, é, Estrada a gente boa. razoável. Então isso atrapalha, A né? minha primeira ida para lá, nós furamos 2 pneus. Olha, então não é boa, não. Vamos lá, governadores, vamos trabalhar. Isso. Aí, eu falei assim, doutora Ana, eu vou fazer aqui, nós vamos fazer aqui. Já decidimos lá, vamos fazer lá e tudo bem. E aí eu já tinha percebido, né, que seriam quimioterapias mais pesadas, né, porque a intenção dela era vir com tudo para reduzir o tumor e eu poder operar o fígado. Eu comecei a fazer as quimioterapias em março de 2020, né? A primeira eu não tinha um catéter ainda, fiz venosa, então não fiz completa. E depois coloquei o catéter, que é assim uma salvação para a vida da gente, né? Eu coloquei aqui no braço ainda, e então é ainda melhor do que aqui, né? Porque não dá cicatriz nenhuma, aparente, né? E aí eu fiz com 6 ciclos de quimioterapia, Branquinha ou tá? vermelhinha? Roxa, né? Bem vermelha. Porque além do protocolo básico, né? Ela entrou com anticorpo.
Ela falou assim, isso vai potencializar muito a sua quimioterapia. Você fez Só que imunoterapia, então. não era uma imunoterapia. Não era segundo ela, não era uma imunoterapia, não, né? Mas ela, ai, tem um nome tão, vou tentar lembrar o nome dele. Ele é bem Imagina. diferente. É, Panitumab. Panitumab. E aí ela falou assim, vai potencializar muito o resultado da quimioterapia. Realmente ocorreu, mas eu paguei um preço também, sabe? Os Qual efeitos foi? colaterais dele foram muito cutâneos, né? Ela falou assim, você vai ficar com uma pele igual de adolescente, cheia de espinha, então a pele muito inflamada de espinha, mas isso não era o problema. O problema é que deu muito danos nas mãos e na sola dos pés, assim, em regiões em algumas regiões da mão, ficava carne viva, sabe, Alexandre? Nossa. Eu não conseguia, né, fazer nada com as mãos, mas eu sabia que eu precisava passar por aquilo, né? E aí, depois do término desses 6 ciclos de quimioterapia, eu fiquei muito mal, Alexandre, muito mal. Eu não conseguia nem comer nada, ingerir nada de líquidos, né? E até que um dia eu caí no banheiro. E aí o meu marido falou assim, não dá para você ficar aqui em casa. Ligou para o doutor Renato, né, o proctologista, que é a que me socorre aqui. E aí eu fui internado. Foi a pior internação. As cirurgias não foram nada. Essa internação que foi pior. Fiquei 9 dias internada. Eu tive uma baixa muito grande dos meus leucócitos, plaquetas, neutrófilos, né? A oncologista chama de neutropenia que eu tive. Ela fala que eu tive uma intoxicação à quimioterapia, né? E aí ela teve que cessar e o doutor Renato ficou muito preocupado comigo, muito preocupado. Ele falava assim, Luciana, fiquei muito preocupado. Quando eu estava melhor lá no hospital, eu fiquei muito preocupado com você, né? Os meus leucócitos chegaram a 800. E não comia nada, não bebia nada. Aí chega a nutricionista, né? Um amor de pessoa do hospital, conversando muito delicadamente comigo. Eu já a conhecia. Ela falou assim, Lu, vamos entrar com uma sonda? Eu não conseguia comer nada e beber nada, Alexandre, né? E o doutor Renato a mesma coisa. Só que o doutor Renato vai mais pesado. Ó, você tem que reagir. Ele falava assim, você tem que reagir, porque senão a gente vai ter que entrar com sonda. Você não tá comendo nada, não tá bebendo nada. Gente, o Alexander, meu medo era tão grande de colocar sonda, né? Uma bobeira, né? Que eu fui reagindo, você acredita? Fui reagindo e eu consegui, né? Tomei injeções para aumentar as plaquetas, os leucócitos, e eu consegui ter uma melhora desse perfil, né? E aí saí do hospital. Como eu já tive que parar a quimioterapia, a minha oncologista falou assim: Ô, Luciana, agora é o momento de você procurar o cirurgião do fígado, porque se ele achar que é possível te operar, você tinha já que parar com a quimioterapia um mês antes da cirurgia. E você já está com um mês, né, sem fazer quimioterapia. E fui para o cirurgião do fígado, que o proctologista indicou, que é o mesmo que a oncologista indicou. Chegando lá, eu e meu marido, já tinha um resultado do PET, né, com o resultado do PET scan, e como ela falava muito a oncologista que talvez eu teria, se fosse possível fazer a cirurgia, eu talvez tivesse que fazer mais de uma, né? Ele olhou, e aí, Alexandre, ele virou pra gente e falou assim, eu consigo operar, eu consigo tirar tudo. Quando ele falou isso, eu falei, quê? Né? A gente estava esperando mais de uma cirurgia. Aí ele falou assim, olha, certeza
É só quando eu abri, né? Porque é uma cirurgia aberta, né? Igual eu te falei, eu tenho mesmo a cicatriz que você, mas é possível. E aí ele já agendou, aproveitando que eu já estava, né, sem fazer quimioterapia, ele já agendou para depois de 15 dias a, a cirurgia hepática. Nesse momento eu fui fazer os exames pré-cirúrgicos, né? Só que aí precisava, isso já era junho de 2020, pandemia lá nas alturas, né? Belo Horizonte estava com colapso, não tinha vaga na UTI, e ele falou assim: eu preciso de uma vaga na UTI. E as UTIs estão sendo muito direcionadas para o Covid. Aí ele falou assim: a minha secretária vai entrar em contato com você e tal e tal. Aí foi preciso adiar a cirurgia, mas eu acho que foi só uma semana. E fui para a cirurgia, né? BH. Hepática, BH. Aí nesse momento eu não procurei outra opinião, eu confiei nele e, né, com as indicações do meu proctologista e da oncologista, e fui, né? E aí ele me explicou como que ia ser a cirurgia, que ia ser necessário transfusão sanguínea, porque perde muito sangue, né? Então, tem todo um protocolo e que depois eu ia ser encaminhada para UTI, para acompanhamento melhor. Se desse tudo certo, eu ia ficar 2 dias na UTI, depois descer para o quarto. E assim aconteceu, sabe? A cirurgia também foi outra cirurgia de sucesso, né? O pós-operatório foi tranquilo, sabe? Lógico que tem, a gente sente dores, né? Lá na UTI precisaram me dar morfina, porque aí lá na UTI eu sentia dores, né? E, mas enfim, foi tudo muito bem conduzido. E um mês depois da cirurgia, voltava eu para fazer as quimioterapias. Porque a oncologista falou assim: agora a gente tem que completar mais os 12 ciclos. Então, só que aí eu chamava. Ela fala que no câncer de, de colo não tem muito esse negócio de cirurgia branca, vermelha, de quimioterapia branca, vermelha, não, sabe? Que eu perguntava, né? Porque eu escutava muito sobre isso. Mas foram mais tranquilas, não teve adição daquele anticorpo, né? Eu operei o fígado em 14, exatamente 5 meses depois que eu operei o intestino. Operei o intestino 14 de fevereiro de 2020 e o fígado 14 de julho de 2020, né? O resultado da biópsia pós-cirúrgica do fígado foi muito boa, né? Ele conseguiu tirar muitas margens, eu acho, né, que você entende disso. E aí eu perguntei para ele: quanto do meu fígado que você acha que tirou? Ele falou assim: eu acredito que eu tirei uns 70%. Olha, muita coisa, né? Você sobreviver com 30% do fígado? Eu achei, assim, e eu bem lá, fazendo quimioterapia. E aí, final de outubro, então, assim, quase 4 meses depois, eu fiz uma ressonância, né, os exames de imagem, e o meu fígado já tinha regenerado todo, né? Então, ele já estava com 100%, né? Quando eu cheguei lá com o resultado para ele, para o oncologista, a oncologista, se eu pudesse, eu ia nela todo dia. Ela é uma pessoa que te dá tanta energia, né? Tanta esperança. E aí eu terminei final de novembro esses 6 ciclos de quimioterapia. Eu tinha muito problema com baixa de imunidade, né? Com baixa de plaquetas. E aí eu adiava
sempre as quimios. É por isso que eu cheguei a atrasar um pouco. E desde então eu estou em acompanhamento, né? Já é a segunda vez que eu faço os exames de imagem, depois de, de outubro, eu fiz em fevereiro, fiz agora, semana passada eu vim de Belo Horizonte e os resultados ainda continuam muito bons, né? Sanguíneos, os de imagem. Nesse meio tempo, apareceu um nódulo no seio, que eu sigo acompanhando, é benigno, mas eu sigo acompanhando, né? E aí eu só tenho mesmo a agradecer, né? Eu te dei um resumo da parte médica, né? Mas não sei se a gente tem tempo de falar um pouco da. Temos. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui, que a gente ligou 77, tem pelo menos mais uns 15 minutos, 20 minutos eu tenho certeza. 20 eu tenho. Aham. Porque a gente saiu e entrou, né? Então, temos sim, temos mais uns 20 minutos. A live é sua, eu tô aqui por você. Então, assim, eu só queria falar que, assim, eu fui muito abençoada por Deus, né? Um diagnóstico tão pesado, né? Tão difícil. E eu fui direcionada para profissionais médicos, e não só médicos, sabe, o Alexander? Lá onde eu fiz, no Onconcentro, a equipe multiprofissional é fantástica. Os técnicos de enfermagem, desde do recepcionista, né? Dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, enfim. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer deles. E aí essa parte a gente emociona porque a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho, né? E eu tive um apoio familiar e de amigos muito grande, né? Muito grande. Ao ponto assim de não saber, eu não sabia o quanto eu era querida, sabe? A minha família, mesmo que distante, me deu tanto apoio, né? Amigos, pessoas, Alexander. Eu acho que você já passou por isso, né? Que eu não tinha muito contato e que me deram tanta força, né? É, o meu marido pegou na minha mão, essa minha prima Sabrina pegou na minha mão e falou assim: estamos juntos, né, com você. Eu tive cunhadas e cunhados que cuidaram da minha filha quando eu precisava ir a Belo Horizonte. Eu ficava 2 dias só lá. Fazia uma químio no Oncocentro e depois saía com a medicação numa pochete e ficava em casa. E no terceiro dia eu ia lá e retirava. Então, assim, sem acolhimento familiar e de amigos, é impossível, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E para eles também não é fácil, né? Para eles também não é fácil. Não é fácil para nós, mas para eles não é fácil ver a gente debilitado, né? A quimioterapia debilita, me debilitou muito, né? Eu fiz o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, tudo muito bem. Chegou no quarto, aí que eu fui entender que os sintomas são meio acumulativos, né? Eu comecei a debilitar, né? Eu cheguei a perder 15 quilos, né? E eu sabia, Alexandre, pela minha profissão, que eu tinha que fazer o esforço para me alimentar. Mesmo não, mesmo não conseguindo, né? Eu tive acompanhamento de uma nutricionista oncológica, me passou suplementos alimentares
E aí eu vi o quão é difícil consumir esses suplementos também, sabe, Alexandre? Eu não tinha paladar para consumir, né? Eles não, eles são muito importantes, esses suplementos hipercalóricos, hiperproteicos. A princípio eu fui tentando os em pó, né? Porque não aumentava tanto o volume da preparação, mas alterava a consistência, e isso eu tinha uma dificuldade maior. E depois eu fui experimentando os líquidos, né? E aí eu tive uma melhor aceitação. Eu, né? Cada pessoa tem a sua individualidade. E como sintomas da quimioterapia, eu tinha essa falta de apetite e muito cansaço, né? Força muscular muito reduzida. Graças a Deus eu não tive vômitos e poucas náuseas. Ah, mas vômitos não, poucas náuseas. Vômitos eu não tive uma vez, me parece, mas muita falta de apetite, muito cansaço e o meu funcionamento intestinal variava muito, né? Um dia estava com diarreia, outro dia estava muito preso, e aí eu ia tentando contornar com a alimentação. Eu falava que era o seguinte: você vinha da quimioterapia e aí você debilitava, né? Ficava muito cansado, reduzia muito o seu consumo. Aí na primeira semana pós-quimio eu perdi aí uns 2 quilos. Aí na semana seguinte você já começava a emplumar, sabe? Começava a ficar melhor. Recuperava pelo menos mais 1 quilo. Aí na terceira semana você tinha que voltar a fazer quimioterapia de novo. Aí tudo, esse ciclo todo retornava, né? Então, assim, é um tratamento doloroso no sentido desses sintomas, né? Dor, eu te falo que dor zero, dor nenhuma eu tive durante todo o tratamento, né? A não ser pós-cirúrgico mesmo, operatório, tá? E graças a Deus essas cirurgias que foram grandes, né? A do intestino e a do fígado foram cirurgias abertas, cirurgias grandes, foram muito bem sucedidas. Eu costumo falar que a pior cirurgia que eu já fiz, Alexandre, foi a cesárea. É mesmo? Olha, É, foram duas a cesáreas? cesárea foram 2 cesáreas. As Nossa, cesáreas foram muito piores do que essas duas. meu Deus. Que tive mais dor, né? O pós-operatório foi mais difícil do que essas duas tão grandes, né? Então, como é importante a gente ter uma equipe de profissionais adequadas, né, Alexandre? Porque Luciana, você vai tirar de letra porque você é nutricionista? Não, não, não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona, né? Eu senti na pele o que eu falo em sala de aula. Eu senti na pele essa essa anorexia no sentido de falta de apetite, essa caquexia oncológica, né? Enfim, mas é necessário, né? Eu falo que aqui eu não fiz a radioterapia, não sei, eu não tenho, né, experiência da rádio, mas eu falo que a quimioterapia ela é um mal necessário, né? E a gente tem que seguir em frente, sem medo, e porque é assim que a gente consegue a cura, né? E outra coisa que eu queria falar, Alexander, eu tô lá, como eu te disse, no grupo uns grupos no Facebook de pessoas com câncer, eu nem comento isso lá porque é, não vai adiantar. Mas tem muitas pessoas aí que dão muita valorização para tratamentos alternativos, né? E não que eles não sejam adequados, que eles não sejam
indicados, mas, Não, só não. Tratamento né? alternativo pode falar de forma expressa. Eu sempre deixo aqui. Tratamento alternativo é terapia da morte. Então, tem pessoas que deixam, né, de fazer o tratamento tradicional, né, indicado. Cada caso tem uma indicação, né, químio, rádio, cirurgia, para ficar fazendo tratamento alternativos, para, né, e tem muito charlatão no mercado, Não, sabe? Eu vejo lá na comunidade pessoas mais sim, humildes entrando sim. nessa, né? Toma chá disso, toma chá daquilo. E, gente, né, eu acho que alguns podem até ser positivos, mas eu preferi seguir o tradicional e deu certo, né? E, enfim, acho que eu já falei muito, né? Não, imagina, que linda história, viu? Que linda história o que É, você está compartilhando conosco. Eu acho que ele está chegando no final, mas às vezes o Instagram ele tem uma positividade que ele está deixando mais de uma hora. Então, eu acho que vai dar uma hora daqui 1 minuto em relação à live que a gente começou às 7h07, mas como a gente saiu e voltou, acho que tem mais alguns minutinhos. uhum. E o intuito do meu perfil, do meu canal, é mostrar para as pessoas que o câncer tem cura. Eu falo isso em todo início de live, para que as pessoas tenham internalizado isso, porque quando a gente recebe essa notícia, pelo vício midiático, pelo vício do que a gente ouve, a gente recebe muitas vezes como sentença de morte, né? E não é. O Alexander, quando você recebe, quando te falam que você tem metástase, é uma sentença de morte. A gente entende assim. Tanto é que eu escondi até, eu escondi de muito, da maioria das pessoas que eu tinha metástase, porque para mim era uma sentença de morte. Só quando eu tive o resultado positivo da cirurgia hepática que eu comecei a contar, né? E aí a gente vê que não é por aí. E as minhas experiências não anteriores ao câncer não foram positivas. Eu perdi minha mãe com câncer de Sentimento. pulmão em 4 anos atrás. Do diagnóstico até o óbito dela foram 38 dias, Nossa. né? Eu perdi o meu sogro com câncer de estômago. Do diagnóstico ao óbito foram 5 meses. Então, assim, as experiências não eram, né, Sim. positivas, né? Mas cada caso é um caso. E eu tenho uma nova esperança que eu quero trazer para as pessoas que estão vindo aqui, ó. Eu acho que é bem bacana essa questão do diagnóstico. O diagnóstico é fundamental para que a gente possa detectar o câncer logo no início. A minha intenção, o meu desejo é sempre ajudar as pessoas que estão com câncer, tanto que eu cuido de pacientes com câncer há 18 anos. Mas tem uma coisa importante que é o familiar. Às vezes o familiar não percebe que, infelizmente, ele pode ser o novo paciente. Isso não está claro ainda para o familiar. E eu entendo ele, porque ele está emocionalmente frágil. Mas 95% dos cânceres são por conta da mão do homem. E entenda-se homem desde do uso de agrotóxicos muito intensos em alguns alimentos, não em todos, desde a questão ambiental, que tem a mão do homem, da poluição, até o lado mais forte, que é o excesso de peso e obesidade, que tem uma ligação direta com o nutricionista. 5% a gente colocaria no caso do câncer de cólon, né? A polipose adenomatosa familiar, que é genético, então câncer de cólon genético, e tem a síndrome de Lynch, que também é um câncer genético. Então, o que eu trago para as pessoas? Sempre que ela pode mudar essa história, estando doente ou não estando. Então, 95% de não morrer por câncer ou não desenvolver esse câncer de forma agressiva está na mão de cada pessoa que está ouvindo a gente. Então, eu quero trazer essa consciência para os 6 milhões de brasileiros que vivem com câncer no Brasil. Se a gente fosse falar em inglês, né, seriam 50 milhões, porque o inglês é a língua mundial. Alguns dizem que é o mandarim, porque tem 1 bilhão de pessoas falando chinês, mas são Uhum. 50 milhões de pessoas no mundo vivendo com câncer. E trazendo essa mensagem de esperança, existe um exame novo que está para ser aprovado no mundo, que chama PanSEER,
que esse exame detecta o câncer 4 anos antes dele aparecer. Ele começou a alterar as Nossa. células, ele já consegue fazer. E ele toca exatamente nos cânceres que você falou. Câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de fígado e câncer de cólon. Já detecta 4 anos antes. Então, cada dia mais a nutrição vai desenvolver um papel especial, exatamente para que a gente possa manter esse corpo saudável e utilizar as ferramentas internas que nós temos para o câncer não avançar. A gente tem hoje um sistema imune que ele mata a célula defeituosa ou com câncer. Isso já existe. Né? Então, eu tenho trazido, por exemplo, tem alguns pacientes meus que ele cai a imunidade e em uma semana a gente consegue recuperar a imunidade dele para voltar a fazer quimioterapia. Uma semana. Alguns em 6 dias, mas em 6 dias não dá para voltar a fazer químio, que normalmente é segunda ou terça. Então ele entrou ruim, Uhum. aí ele me procura, em 7 dias, na outra segunda ele já está fazendo. Inclusive com Fantástico. neutrófilo baixo e outras situações. Então, Uhum. trazer essa esperança da nutrição para as pessoas que estão nos ouvindo, que é possível melhorar a imunidade. É claro que isso é individual, é possível a gente detectar o câncer antes e trazendo uma fala, não do Alexander. O Alexander não é especialista em imagem, nenhum nutricionista é especialista em imagem. A gente cuida da atuação do nutriente dentro da célula e da esperança para uma vida melhor, que Uhum. é tirar essa régua da nossa mente de que exame de colonoscopia ele tem que ser feito a partir dos 40. Essa decisão foi uma decisão política, não foi uma decisão de pessoas técnicas. E infelizmente, muitas pessoas, e infelizmente foi o que aconteceu com você, teve o câncer antes dos 40. Então a gente está cada Uhum. vez mais com pessoas com câncer antes dos 40. Alexander, que idade que eu faço o exame de colonoscopia? Quem tem caso na família, passou da maioridade, já vai procurar um médico. Mas quem não Aham. tem caso de câncer de cólon na família, orientação do professor Marcel Altran, que é um dos grandes cirurgiões de pâncreas e fígado do mundo, não é do Brasil. Ele mora no Brasil, mas ele é do mundo. Ele fala o seguinte, Alexander, colonoscopia é para quem fez 18 anos. Fez 18 anos, vai fazer. Então, olha o olhar de um médico que está à frente do mundo. A À gente tem frente do seu grandes tempo, médicos né? à frente do mundo. À frente, a gente tem, por Uhum. exemplo, o Dr. José Pedro Silva. Ele é um cardiologista, ele é referência internacional, ele está entre os 5 maiores cirurgiões de coração do mundo. No Brasil, ele não teve oportunidade de trabalhar, e aí eu faço uma crítica pessoal à USP, porque eu sou filho da USP também, por conta do meu mestrado. Então, por exemplo, por eu ser católico, eu me sinto à vontade para criticar o catolicismo, que é da família, né? Aham. É. Então, como eu sou filho da USP, o mestrado meu foi na Faculdade de Saúde Pública, eu me sinto à vontade de fazer essa crítica também. A USP, os professores, alguns, não todos, ficaram com ciúme dele e não deixaram ele fazer o trabalho dele aqui. Então ele foi para Cleveland, porque ele já tinha formação de médico lá fora, e continuou o trabalho. Então as técnicas dele são referências do mundo, ele está entre os 5 maiores cirurgiões. Então a gente tem grandes nomes, as pessoas até colocaram aqui anjos que a gente tem na Terra de jaleco, não usaram o termo jaleco, eu estou só apropriando para ficar mais didático, e Uhum. essas pessoas elas têm uma capacidade muito grande de oferecer o melhor sem você ter que abraçar a terapia da morte. Eu abracei a terapia da quase morte, que era a pílula famosa que as pessoas davam, pílula do câncer, né, que é muito bem conhecido, comprimidinho azul e branco, e o tumor do fígado cresceu. Então eu falo, não, isso em 2002, não faça essa besteira de abraçar a terapia da morte, porque graças a Deus deu tempo de operar o fígado e limpar os 21 tumores que estavam ali presentes, tirar 80% do meu fígado. Graças a Deus deu forma, os anjos de Deus, né, os médicos nutricionistas têm essa mão. No caso, o nutricionista meu era eu mesmo, eu que me cuidava, Você mas operou com aquele médico, até que você fez uma live com fiz uma ele, live. né? O Marcel. Marcelzinho. Pessoal, que tem o Marcelzão e o Marcelzinho. Marcelzão é o pai. Ah, Então, fiz a eu operação operei com com um ele. que chama Dr. Omar Lopes Cansado, em Belo Que Horizonte. legal, que legal. É E a muito gente bom. tem maravilhosos cirurgiões no Brasil. Uhum. Mas o que a gente não tem de maravilhoso é terapia alternativa, é terapia da morte. Não abracem isso, porque eu já fiz e me dei mal. Graças a Deus,
A nutrição conseguiu me segurar para que esse tumor não avançasse e a cirurgia surgiu 4 anos depois para poder eliminar esse problema. Então, o desespero muitas vezes faz a pessoa buscar terapia alternativa. É. Então, quando alguém fala que busca terapia alternativa, eu entendo essa pessoa, porque eu já pensei como ele. Eu entendo ele. Só que eu não recomendo. Assim como eu tenho pacientes que fazem tratamento nutricional comigo e que abandonaram o tratamento médico. Não por recomendação minha. Por sinal, toda consulta eu falo, eu sugiro você voltar a fazer o tratamento. Mas você tem autonomia, você é maior de idade, você decide o que é melhor. Mas eu não recomendo só seguir a nutrição. Nutrição e medicina, excelência para cura. Só medicina não atinge excelência e só nutrição não atinge excelência. Os dois abreviam o tempo de vida das pessoas. Então, acho que essa mensagem de esperança que você trouxe, Luciana, é extremamente importante para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Muitas pessoas não sabem que podem estar hoje com câncer de colo, e eu desejo que quem esteja ouvindo não esteja com essa doença, mas eu preciso que essa pessoa vá fazer uma colonoscopia. O Alexander, eu não tinha familiares próximos, né, com câncer de colo. A minha mãe foi câncer de pulmão, mas porque ela era fumante há 50 anos, né? Então foi uma condição diferente. Então, nunca procurei, né, um profissional para fazer, não tinha idade recomendada, igual você está falando. Então, e foi silencioso. Foi silencioso. Né? Quando os sintomas começaram a aparecer, já estava avançado. Já. E esses cânceres, pulmão, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, são silenciosos. Por isso essa necessidade que a gente sempre tem colocado de buscar uma investigação médica para ver como é que está a sua vida. E se afastar, não é o seu caso, se afastar do besterol em relação à saúde. Existe muita besteira dita para o câncer de colo. Eu, Alexander, fiz o exame de fígado ontem, de ultrassom, com o Dr. Nicolau. Então, há 15 anos eu fiz a cirurgia. Foi em 2006, dia 5 de dezembro. E meu fígado, ele falou, Alexander, seu fígado está limpo, não tem um tumor nele. Nossa, que maravilha. E comendo carne de boi. Tirando essa ideia, sem base de causalidade, sem base científica, de quem come carne de boi vai ter câncer de cólon. Isso é uma bobagem que foi criada para vender um novo remédio. Essa é a primeira vez que eu estou verbalizando isso por conta do grupo de estudo que eu estou fazendo junto com outros profissionais. Existe uma tentativa no mundo de inventar uma nova droga para o colesterol. Essa droga, ela pode ser um novo prêmio Nobel, assim como o remédio de colesterol foi, que é uma droga para controlar uma substância chamada TMAO, que é uma substância associada quando você consome mais carne de boi, você produz ela mais. Então, o que os pesquisadores já estão plantando desde 2007? Uma pesquisa mal feita, mostrando que quem come mais verdura tem menos câncer de colo. Só que o que eles estão divulgando é que a carne de boi causou câncer de colo e não comer mais verdura. Que é essa besteirada que existe hoje da carne de boi. E aí, as pesquisas é diferente de você comer embutidos, né? Totalmente. Totalmente que, por sinal, diferente. O embutido faz parte da lista negra do IARC, que é um braço que estuda o câncer dentro da Organização Mundial de Saúde. Então, as pessoas estão jogando essa mensagem. Infelizmente, tem até médicos replicando essa questão para não comer carne de boi, restringir consumo e quantidade. Infelizmente, estão fazendo isso. E no momento em que essa ideia internalizar no brasileiro, daqui a pouquinho já chega um novo prêmio Nobel de uma substância que reduza TMAO para que as pessoas possam consumir um novo medicamento para sustentar a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica foi sustentada pelas drogas do colesterol, assim como outras, e estão criando uma nova estratégia para que você se torne refém de medicamento, mudando o seu comportamento alimentar. A gente já sabe que o ovo não faz mal à saúde, mas essa foi a mentira colocada para vender mais remédio para colesterol. Ninguém fala o quanto, ninguém pergunta, né? Todo mundo pergunta assim, quanto de ovo eu tenho que comer por dia, mas ninguém pergunta
quanto de biscoito recheado, quanto de embutido, de salgadinho que eu posso comer, né? É engraçado É. isso, né? Pizza, hambúrguer Eu fui, industrializado, nuggets é, industrializado e assim por fui diante. pegar o carregador que tá Ah, tá filho acabando? da gente, pega celular, né? Eu fui pegar o Ixi, carregador, aqui eu porque sabe. Aqui eu sei dessas coisas. você sabe como é que é, né? Sei sim. O, o Alexander, deixa eu só colocar aqui, te pedir uma, uma permissão aqui, uma licença, porque Imagina, senão a gente todas, todas acaba que por você quiser. falta, né, de, de energia aqui. E Sim. outra coisa, Alexander, Pode chamar de é, Alex, de é, Ale. O mais importante é o diálogo, viu? Fica à eu acho vontade, por assim, favor. é, é importante deixar essa mensagem da gente ter um estilo de vida melhor, uma alimentação melhor, prática regular de atividade física, tá? Hoje, desde desde o meu tratamento, o finalzinho do tratamento, quando eu comecei a recuperar minha força muscular, então desde janeiro eu faço regular atividade física e coloco isso como um tratamento para mim. A minha oncologista fala que atividade física é tratamento, não é só prevenção para câncer. Ela fala assim, é tratamento, Luciana, como se fosse uma quimioterapia. Então, quando ela falou isso, E isso uma me pegou muito quimioterapia que dá forte, prazer, né? que dá prazer, Que dá né? prazer. E agora eu estou precisando ainda, eu estou passando por um momento diferente. Depois do meu tratamento, eu ganhei muito peso. E agora eu estou precisando, né, retornar. Então, atividade Ah, física junto com controle alimentar sim, vão sim. me ajudar nesse ponto, né? Eu sei, Alexander, que os médicos não falam em cura antes de 5 anos, né? Porque tem o risco de recidiva. A gente sabe disso, né? Mas eu acredito nessa cura. E se eu tiver a recidiva, a gente vai de novo com força total, né? A Sim. gente Mais não forte pode ainda. mais Mais forte forte. ainda, né? Então, como você disse, câncer tem cura, não é atestado de óbito para gente, Não. né? E agora, o que eu posso fazer é melhorar meu estilo de vida. Eu tenho que focar no que eu consigo modificar, né? Se minha genética, outras questões, já não tem jeito mais, né? O que eu consigo modificar, que é ter uma alimentação melhor, evitar, fazer atividade física, evitar excesso de álcool, Claro. banir o tabagismo, né? Graças a Deus eu não tenho esse problema, mas vi isso muito, né, na minha pele com o falecimento da minha mãe. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, Sim. E né? quando você faz, Luciana, obrigado por compartilhar toda essa história, se emocionar aqui na frente da gente. Eu acolho isso com muito carinho, eu agradeço muito tudo isso que você nos ensinou hoje, né? Porque você traz esperança para outras pessoas. Eu ainda quero trazer você para tratar pessoas com câncer, mais uma nutricionista ao meu lado, ou independente de estar ao meu lado, cuidando de pessoas com câncer, Uhum, porque a experiência que você tem está acima dos maiores nutricionistas do mundo, porque uma coisa é ler literatura, os melhores artigos científicos do mundo. A outra é viver na pele, como eu falo para meus pacientes. Skin in the uhum, game, né? Minha pele está em jogo. A sua pele ficou em jogo e você sabe exatamente como é que é lidar com isso. Então, a capacidade e a experiência que você tem para cuidar de alguém hoje com câncer nutricionalmente é superior a pessoas que estudaram 20 anos de nutrição e oncologia. De forma alguma desmerecendo essas pessoas. Mas você uhum. ganhou uma maturidade emocional que é uma das mais importantes no tratamento paciente profissional da saúde. Então, eu ainda quero te trazer para esse lado. Você sabe disso, que eu já te falei isso nos bastidores, para que você coloque a sua luz para cuidar de pessoas com câncer, para você tratar nutricionalmente essas pessoas. Então, eu quero que você pense um carinho nisso também, tá Eu bom? agradeço demais o seu convite, né? Eu fiquei surpresa com o convite, né? Uma pessoa tão renomada como Imagina. você.
Mas é como eu te disse, quando a gente fala do nosso problema, ele se torna muito menor. Então faz muito bem, né, a gente falar, né, sobre o que nós passamos. E se a gente pode falar para nos ajudar e ainda ajudar o outro, aí realmente casa tudo, né? Casa, casa sim. Então, fique sempre convidada para compartilhar suas experiências, para compartilhar os seus conhecimentos. Esse perfil é exatamente para isso. Eu quero que o brasileiro tenha internalizado que a gente pode erradicar a mortalidade por câncer do Brasil. Talvez a gente não erradique a presença do câncer, mas eu acredito Uhum. que a gente possa erradicar. A Austrália, daqui 14 anos, ela vai erradicar o câncer de colo uterino por conta da vacina do HPV. Então, mulheres vacinem, Aham. vacinem as suas crianças, tomem esse cuidado. E a gente pode também começar a erradicar outros cânceres. O câncer de cólon é o segundo novo caso de câncer no Brasil, maior incidência, 41 mil novos casos no Brasil. E a gente pode erradicar o câncer de colo, a gente pode erradicar o câncer, mortalidade, né? Por câncer de pâncreas, de fígado e assim por diante. Basta ter mais acesso à informação e mais consciência. Ó, o maridão chegou ali. É, Então, que eu tive que vir para outro lugar, né, imagina, para imagina, carregar o muito celular. bem-vinda. Imagina. Fica tranquila. Obrigado, Luciana, pelo Eu que carinho. Obrigado. agradeço o convite, a oportunidade, né? E agradeço quem assistiu a live, agradeço, assim, todos esses anjos de jaleco, igual você falou, os meus familiares, amigos, né? Que sem isso, sem suporte, a gente não vai para frente. Não, não vai. Obrigado, viu? Tenha uma excelente sexta, excelente final de semana para você e para Um todos que grande estão abraço assistindo a gente aqui, viu? para você Muito obrigado, também. querida. Fica com Deus. Um grande Tchau. abraço. Tchau, Luciana.